Olá! A Câmara dos Deputados aprovou em dezembro de 2023 a Reforma Tributária Brasileira, projeto que tramitava há 30 anos e foi considerado histórico por especialistas e políticos. O projeto unifica 5 tributos federais, estaduais e municipais em apenas 2 impostos sobre o valor agregado. Um de responsabilidade da União, que vai substituir o IPI, o PIS e o COFINS, e outro de gestão compartilhada entre estados e municípios, que vai unificar o ICMS e o ISS. A proposta ainda prevê um imposto seletivo apelidado de Imposto do Pecado para desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente e assegura a isenção tributária da cesta básica. O tema foi comemorado por empresários e especialistas que acreditam que ela vai reduzir a burocracia e a complexidade do atual sistema, tornando o país mais eficiente e competitivo, o que levará ao aumento da produtividade e, claro, consequentemente, à redução de custos para os consumidores. Neste programa, nós vamos conversar com o mestre e doutor em Direito Tributário, pesquisador do INSPER e do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV São Paulo e ex-membro titular do CARF, Dr. Breno Vasconcelos. Olá, Dr. Breno, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme recebê-lo e hoje com o objetivo de falar de um tema muito importante, mas que ninguém gosta, que são os impostos aqui no Brasil. Boa tarde, Laura. É um prazer falar com você e com seus telespectadores. Doutor Breno, você é doutor em Direito e Desenvolvimento na FGV em São Paulo, por São Paulo, né? Mestre em Direito Tributário pela PUC e também em Direito Tributário pela Universidade de Bolonha. Além disso, atuou como conselheiro da primeira seção do CARF do Ministério da Fazenda. Por que escolheu seguir a área tributária? Ótima pergunta. Talvez uma paixão pelo sofrimento e pelos desafios que essa área nos impõe. Conta um pouquinho Mas, enfim, da sua são escolhas que a vida... né? Conta um pouquinho da sua carreira. Queria conhecer um pouquinho mais, saber até chegar, né, à sua atuação hoje. Laura, algumas escolhas são a vida que nos impõe, né? A gente não as faz. Meu primeiro estágio em direito aqui no Brasil, né, em São Paulo, foi um escritório especializado em direito tributário e assim minha vida seguiu. Não saí mais de lá. Desde 99 eu estou na área e me tornei um apaixonado pelo tema e por por todos os desafios que o direito tributário impõe e também pela profundidade das discussões que nós temos. O direito tributário permite que a gente estude contabilidade, direito comercial, direito civil, filosofia do direito, teoria do Estado, direito público, direito constitucional. Então é um direito que se conecta com vários outros e por isso é apaixonante, por isso que eu continuo nessa área desde sempre, desde que eu entrei no direito, eu não saí do direito tributário. Doutor Breno, todo cidadão brasileiro contribui direto ou indiretamente com o financiamento das despesas coletivas, como aquelas como saúde ou educação. No entanto, a carga tributária bruta, que é calculada pela divisão dos tributos, né, do Produto Interno Bruto, ela varia muito de um país para outro de acordo com a legislação tributária. Aqui no Brasil, a CTB foi de cerca de 33%, no ano de 2022, o que significa que cada habitante pagou em média R$12 mil, né, ao ano em impostos. Por que o brasileiro paga tanto imposto? Eu acho que essa é uma pergunta que está intimamente ligada ao tamanho do Estado, né? O Brasil, o que define o tamanho da carga tributária de qualquer país é o quanto de despesas serão necessárias quantas despesas nós teremos que custear para que o Estado funcione. Como o Brasil é um país com muitas carências econômicas, sociais, é natural que nós tenhamos uma carga tributária maior. Agora, essa é a resposta até a primeira página. Quando a gente vai para a segunda página, a gente começa a perceber que nós pagamos muito tributos também pela nossa incapacidade de ter um sistema tributário mais simples, mais eficiente, que gere mais eficiência econômica,
nosso sistema tributário ele gera tanta ineficiência e gera tantos custos para os contribuintes poderem pagar o tributo, que nós costumamos dizer que nós temos uma carga tributária, que é o quanto que nós temos que pagar de tributos para o Estado, e nós temos uma carga de o custo de pagar tributos. Então é uma carga sobre a carga tributária. E ela também é muito alta, e esse é um dos problemas que é endereçado pela reforma da tributação do consumo que tramitou no Congresso Nacional em 2023 e que agora, em 2024, nós vamos discutir mais nos detalhes, olhando agora para as leis complementares. Doutor Breno, pelo menos uma vez na vida, né, eu, você, né, nós já ouvimos alguém reclamar sobre impostos no Brasil. Pode ser meu pai, meu tio, meu irmão, um amigo. Se alguém não ouviu, provavelmente foi ele quem reclamou. Como o senhor mesmo disse, o sistema brasileiro é ineficiente, é complexo, é regressivo, é pouco transparente, tem muitas regras, muitas exceções e, como o senhor mesmo disse, há algum tempo retomou-se o debate sobre a importância de uma reforma tributária que simplifique, que unifique, que modernize o sistema. Então, eu gostaria que o senhor explicasse, bem didaticamente para os nossos telespectadores, o que é o sistema tributário brasileiro e por que essa reforma que está lá no Congresso é tão urgente e tão importante. Laura, o sistema tributário, eu estou aqui focando no sistema tributário relacionado aos tributos sobre o consumo. Por quê? Porque são os tributos que foram majoritariamente objeto dessa reforma que foi promovido em 2023. Qual foi a escolha que o Brasil fez de tributação lá atrás, em 1988, quando da promulgação da Constituição Federal? Nós optamos por distribuir entre a União, os 27 estados e o Distrito Federal, e os mais de 5.500 municípios, a competência para cada um deles ter o seu tributo sobre o consumo. Então, de forma bem clara, nós estamos falando de 5 tributos sobre o consumo, o PIS, a COFINS e o IPI, que são tributos pagos para a União, cobrados pela União, o ICMS, que é o tributo que é pago aos estados e ao Distrito Federal, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é pago aos municípios e ao Distrito Federal. Ao fragmentar a base de incidência da tributação do consumo, no resto do mundo inteiro, a tributação do consumo, quase no mundo inteiro, a tributação do consumo é baseada em um único tributo, que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. No Brasil, não, nós temos esses 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Ao fazer essa fragmentação, essa dispersão de competência, nós permitimos que cada um desses entes, uma União, 27 estados e Distrito Federal, e mais de 5.500 municípios, possam legislar sobre esses tributos, sobre o tributo sobre o consumo. E ao poder legislar, isso torna a legislação complexa para quem tem que interpretá-la e pagar o tributo. Isso faz com que exista conflito de competência entre os entes. Então, muitas vezes, um serviço de natureza industrial, a União vai dizer que tem que pagar o IPI e o município vai dizer que tem que pagar o ISS. Então, tem conflitos de competência. Essa multiplicidade de legislação e de alíquotas gera essa complexidade, isso gera custos para os contribuintes. Há também, todos esses tributos que eu citei há pouco, uma cumulatividade. Alguns desses tributos são cumulativos por natureza, outros são ditos não cumulativos, mas são cheios de cumulatividade. Tributo que incide sobre tributo, tributo que não permite que você tome crédito sobre a compra de um produto que é absolutamente essencial para a sua produção. E um outro detalhe, tributos que são cobrados na origem e não no destino, como os tributos de modelo IVA, que são adotados em mais de 170 países no mundo. Essa possibilidade da tributação na origem gera o que a gente sempre chamou de guerra fiscal. Por quê? Porque o Estado, por exemplo, que quer atrair o investimento para o seu território,
ele concede a determinados contribuintes um benefício fiscal. E isso faz com que o contribuinte vá para aquele território, muitas vezes distante da sua base de consumo, do seu mercado consumidor, única e exclusivamente para se apropriar daquele benefício fiscal. E isso vai gerando, Laura, uma ineficiência econômica gigantesca. Posso só dar um exemplo para tentar deixar claro o que o nosso sistema tributário é capaz de fazer? Seguinte, existe casos em que, vamos imaginar, o estado de São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes. Então aqui há um mercado consumidor de medicamentos enorme. Muitas empresas de medicamento vão lá para o estado de Goiás, porque no estado de Goiás elas podem se apropriar de um determinado benefício fiscal de ICMS. E aí elas vão para lá, ficam longe do seu mercado consumidor, produzem um medicamento lá, esse medicamento tem que entrar num caminhão, esse caminhão atravessa o estado de Goiás, atravessa Minas Gerais e chega em São Paulo até o mercado consumidor. Isso é custo para a sociedade, isso é custo de desgaste de rodovia, acidentes de trânsito, meio ambiente, queima de óleo diesel, por exemplo. Por outro lado, existem também frigoríficos no estado de São Paulo, quando todo o gado está lá em Mato Grosso do Sul. Eu estou dando exemplos aqui estilizados, né, exemplos genéricos, para contar o que os benefícios fiscais acabam fazendo. Acabam distanciando, Laura, as empresas do seu mercado consumidor, por exemplo, e exclusivamente para que elas se aproveitem de um benefício fiscal, que é muito ruim para o país. E que depois fica mais caro para o consumidor, né? Porque tem uma logística muito grande até chegar nele. Então encarece para quem vai consumir o produto. Exato. Tudo isso vai desaguar no preço do produto, exatamente. Antes de nós entrarmos na própria reforma tributária em si, eu queria saber o seguinte, doutor Breno, por que ela levou tanto tempo, né, mais de 30 anos para ser aprovada, e quais foram os principais desafios enfrentados durante esse processo? Uma ótima pergunta, Laura. A reforma tributária, a tributação, a forma como um Estado opta por tributar os seus cidadãos, fala diretamente com a relação de poder dentro de uma sociedade. Então, no fim, quando você tenta readequar essas incidências, né, essa carga tributária, quando você tenta, como a reforma tributária buscou, quando você tenta reduzir essas desigualdades na carga tributária entre os diversos setores e entre os consumidores desses setores, isso faz com que setores se mobilizem, não só setores da economia, mas também burocratas, entes federativos se mobilizam para que aquele arranjo que hoje os beneficiam não seja alterado. Então, esse era o grande desafio da reforma tributária, era desmontar esses arranjos que estão constituídos há dezenas de anos, há décadas, e fazer com que nós tenhamos um novo modelo, uma nova regra que permita que a economia funcione de uma forma muito melhor e muito mais eficiente. Quando você lança essa mensagem para aqueles que atualmente se beneficiam do modelo, eles buscam resistir. Então não foi à toa, por exemplo, que nós vimos uma mobilização enorme das capitais, de alguns municípios de capitais do país, que hoje arrecadam muito com o ISS, com o Imposto sobre Serviços, a despeito de isso ser um problema para os demais municípios, né? Então, houve uma mobilização das capitais contra a reforma tributária e todos os demais municípios, médios e pequenos, se uniram numa frente favorável à reforma. Então é engraçado observar isso, porque você vê realmente assim uma organização da sociedade
para manter aquele atual arranjo, ainda que esse atual arranjo seja ruim para a coletividade. Essa foi a grande resistência para aprovar a reforma tributária, mas ela, muito sabiamente, e aí, Laura, esse é um dado muito interessante. Como nós estamos já na quinta, sexta tentativa de reforma tributária da tributação sobre o consumo dos últimos 30 anos, nós pudemos aprender com os erros do passado. E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo de como foram vencidas algumas resistências. Vou dar um exemplo aqui. Havia resistência dessas empresas que hoje estão em localidades, em estados com benefícios fiscais. Como que foi vencida essa resistência para essas empresas que corretamente, legitimamente se organizaram com base no antigo sistema? Foi dado um prazo de transição maior para que elas possam se reorganizar durante esse período de transição. Então, a partir do ano passado, né, então de 2023, nós teremos aí 10 anos, até 2032 nós estaremos falando em transição para o novo modelo. E isso facilita, isso diminui a resistência de muitos desses agentes contra a reforma tributária. Essa foi uma forma de vencer as resistências. Uma outra forma, para os entes federativos, obviamente vai ter um rearranjo de receitas para os entes federativos, eu estou me referindo aqui aos estados e aos municípios. O prazo de transição para o novo modelo vai ser de 50 anos. Então, durante os próximos 50 anos, haverá uma regra como que de certa forma, vai amortecer os efeitos da reforma para que não seja uma mudança drástica e um determinado município que hoje arrecada X bilhões de reais, a partir do ano que vem já passe a arrecadar Y bilhões de reais, um valor muito menor. E aí isso realmente poderia causar sérias consequências sociais, inclusive. Então a reforma estendeu esses prazos para a iniciativa privada de 10 anos, né, de 2024 até 2032, nós começaremos efetivamente a transição em 2026, então são aí 6, 7 anos de transição e 50 anos de transição para os entes federativos. Doutor Breno, nos últimos anos a reforma tributária tem sido um tema diário de discussões políticas e acadêmicas. Diversos artigos, entrevistas e matérias foram publicados e muitos deles na contramão de evidências empíricas, reproduzindo ideias equivocadas sobre o papel dos tributos na economia, seu impacto nas relações federativas e também no desenvolvimento do país. Quais são os principais mitos dessa nova reforma tributária, em especial em temas como regressividade, pacto federativo, economia digital e concessão de benefícios fiscais? Laura, nós temos alguns mitos, você citou alguns deles, né? Nós ouvimos mesmo nesse período que a reforma violaria o pacto federativo. O que nós estamos dizendo? Qual que é a síntese do argumento da violação ao Pacto Federativo? Segundo os defensores desse argumento, como a reforma, como a emenda constitucional que foi aprovada, proíbe a União, os estados e os municípios de concederem benefícios fiscais, e então somente poderão ser concedidos aqueles benefícios que estão previstos na emenda constitucional, isso violaria uma prerrogativa do ente federativo e, portanto, violaria o pacto federativo. Então, seria uma violação a uma cláusula pétrea da Constituição Federal, que é o pacto federativo, e, portanto, a reforma tributária seria inconstitucional. Este é o resumo do argumento. E, durante os últimos 2 anos, o que nós vimos foi exatamente o oposto. A reforma tributária vem para reforçar o pacto federativo e não para violá-lo. E eu vou dar um exemplo. Existe um estudo elaborado lá no IPEA, eu me lembro de um dos autores, que é o Sérgio Gobetti, que é um economista, ele fez em coautoria com uma economista, que eu não me lembro o nome, e qual foi a conclusão que eles tiveram? Né? Eles simularam o impacto da reforma tributária na arrecadação de todos os municípios do Brasil.
e chegaram à conclusão que mais de 80% dos municípios vão ter um aumento de arrecadação com a reforma tributária. Ora, se eu estou dizendo que mais de 80% terão um aumento de arrecadação, eu posso também ler essa conclusão como, atualmente, mais de 80% dos municípios arrecadam menos do que poderiam se tivéssemos uma reforma tributária. Então, o que viola o Pacto Federativo, e nós estamos dizendo Pacto Federativo, o que é a autonomia de cada ente para poder exercer suas políticas públicas. Hoje é que nós estamos falando em violação ao Pacto Federativo. O atual sistema tributário viola o Pacto Federativo. Então esse é o primeiro mito que os estudos empíricos desmontaram. Um outro mito que foi muito lançado ao longo desse período foi de que a reforma tributária, ao implantar um IVA é um tributo sobre consumo, e por ser um tributo sobre consumo é altamente regressivo. Nada mais equivocado em termos comparativos. Hoje, como é o nosso sistema? Hoje nós tributamos pelo ICMS as mercadorias, a energia elétrica e os serviços de telecomunicação. E tributamos com o ISS serviços como advocacia, cabeleireiro, restaurantes e bares são tributados pelo ISS, alfaiataria, então hoje como temos uma tributação altíssima com o ICMS, que é uma alíquota alta, e uma tributação baixa, porém cumulativa, de ISS. Tá? O que a reforma vai fazer? Todo mundo paga o mesmo IVA, todo mundo praticamente, né? Essa era a intenção original, agora tem algumas exceções, mas a regra é que todos paguem a mesma alíquota. O que isso faz? Isso reduz a regressividade do sistema por um motivo muito simples. Na cesta de consumo das famílias mais pobres estão as mercadorias, majoritariamente mercadorias, que são altamente tributadas. E na cesta de consumo das famílias mais ricas estão normalmente os serviços, advogado, contador, alfaiate, cabeleireiro. Então, quando a reforma equipara, o que na verdade ela está fazendo? Ela está reduzindo a regressividade do sistema. Por quê? Ela está dizendo que ricos e pobres vão ter, via de regra, a mesma incidência do IVA. Só que a reforma foi além, muito além. O que foi previsto na emenda constitucional para reduzir a regressividade natural de um tributo sobre consumo? Foram previstas, primeiro, né, foi previsto um benefício fiscal para a cesta básica, que ainda vão ser decididos quais serão os produtos que vão compor a cesta básica. Então, a cesta básica de alimentos e de alguns produtos vai ter alíquota zero de IVA. Então, isso já reduz a regressividade do sistema. Além disso, entrou um instrumento moderno, que já está sendo testado no Rio Grande do Sul e em alguns países como o Uruguai, que é o chamado cashback. O que é o cashback? É a devolução personalizada, focalizada. Então, Laura Breno e uma pessoa em situação de rua vão ao mesmo supermercado adquirir um pacote de arroz. Nós três vamos pagar o mesmo preço pelo pacote de arroz. Mas a pessoa em situação de rua, cadastrada, por exemplo, no Cadastro Único da União, que é o cadastro que foi utilizado, por exemplo, para o pagamento do auxílio emergencial, vai ter a devolução na conta dela do IVA que incidiu naquela aquisição. Laura e Breno, que têm condições para comprar e pagar o IVA normalmente, não terão a devolução. Mas aquela pessoa que foi focalizada, que o sistema é capaz de enxergá-la, terá a devolução do tributo para ela. Então, nós dois pagaremos o IVA e a pessoa que não tem condições terá o IVA devolvido. Isto é dinheiro de volta para a pessoa, muito mais efetivo do que ficar concedendo no benefício fiscal que acaba se perdendo ao longo da cadeia e não chega ao consumidor final.
é a chamada focalização da política pública. A reforma tributária, fechando, ela trouxe tudo isso e reduz a regressividade, aumenta a progressividade da tributação. Isso quer dizer que quem tem mais vai pagar mais e quem tem menos vai pagar menos ou não pagar nada. E, doutor Breno, na sua opinião, quais setores da economia brasileira o senhor acredita que serão mais beneficiados pela reforma tributária e por quê? Eu acredito que a reforma como um todo vai beneficiar, a reforma vai beneficiar a sociedade como um todo. Acho que essa é uma constatação que é possível, essa é uma afirmação que é possível fazer olhando para os estudos empíricos. Aqui eu chamo a atenção, por exemplo, para um estudo elaborado pela Débora Freire e pelo Edson Domingues, são dois professores da UFMG, lá de Minas Gerais, economistas, e eles fizeram a análise olhando para 68 setores produtivos no Brasil e estimaram que todos ganham. Tá? Esse é um ponto importante. Todos os setores da economia vão se beneficiar com os efeitos da reforma tributária, por vários motivos que eu posso explicar na sequência. Alguns se beneficiarão ainda mais porque hoje são sobrecarregados com o atual sistema. Acho que o primeiro que nos vem à mente é o setor industrial. As indústrias, em geral, são hoje altamente impactadas pela cumulatividade e pela complexidade que existe no sistema. Então, esse setor, a indústria, será altamente beneficiada com a reforma tributária. Repito, lembrando que toda a sociedade, todos os setores, conforme as estimativas, se beneficiarão. Inclusive o setor de serviços, que alguma parte do setor de serviços reclamou muito que a reforma os atingiria, os afetaria muito. Também o setor de comércio vai se beneficiar. O que acontece? A reforma, o efeito imediato da reforma é de retirar a cumulatividade do sistema tributário. Cumulatividade significa tributo incidindo em cascata, tributo incidindo sobre ele mesmo, que vai aumentando o custo do produto a cada vez que ele sai de um determinado participante de uma cadeia de circulação e vai para o outro. Quando a empresa que faz uma extração de látex vende para uma indústria de pneus, a indústria de pneus vende para uma montadora de veículos, a montadora vende para a concessionária vende para o consumidor final, cada vez que esse produto passa esse produto, na verdade, que vai se agregando, vai se somando ao longo da cadeia, vai aumentando ao longo da cadeia, começa com látex e ao final é um carro, esse produto, essa mercadoria, vai acumulando tributos e carregando resíduos tributários, que vão ser pagos pelo consumidor final. A reforma tributária, o primeiro efeito dela é retirar essa cumulatividade do sistema. E isso, segundo as estimativas dos economistas, de imediato é capaz de fazer o PIB nacional aumentar em 4 pontos percentuais. Somente o fim da cumulatividade. E isso beneficia a indústria, mas beneficia também o advogado. Por quê? Porque vai ter mais dinheiro circulando na economia e vai ter mais gente querendo contratar serviços advocatícios. Então, a Débora Freire, que é a autora desse estudo, ela desenha uma imagem muito interessante. É como se você jogasse uma pedra em um lago que está parado. Quando ela toca o lago, ela faz uma primeira onda, que é um primeiro anel, e depois ela vai fazendo vários outros anéis, se expandindo. Exato. Cada alteração do sistema tributário, quando você reduz o peso dessa ineficiência para um determinado setor, isso vai se expandindo para todos os outros, até porque estão todos conectados. Por isso, a conclusão é de que todos os setores se beneficiam, alguns setores se beneficiam mais.
Outro setor que se beneficia muito, que eu não queria deixar de dizer, é o setor do agronegócio. Eu ia Ele perguntar terá agora, um falando em ganho... setor específico, falar um pouquinho do agro, né, Ótimo. referente ao meu estado e também o setor da tecnologia. Perfeito. O setor do agronegócio vai ter... Porque o agro tem sido um ferrenho, benefício... né? Tem debatido duro, é um que não quer muito mudar, né? O agronegócio, ele quer ficar como está. Alguma parte do agronegócio resistiu, sem dúvida. Ao meu ver, houve uma resistência muito pautada em questões mais ideológicas e menos técnicas. Então estava muito carregado de um discurso mais político e menos técnico. E isso é uma pena, porque aqui, por exemplo, eu sempre defendi que nós, advogados, precisamos pagar mais. Então, por quê? Porque eu estou dizendo isso porque eu moro no Brasil e eu acho que o Brasil precisa adotar as melhores políticas tributárias, que isso vai, de certa forma, reverter para todo mundo, inclusive para mim. Então, o ponto em relação ao agro, também as estimativas mostram que o agronegócio será muito beneficiado. E por que o agronegócio será especialmente beneficiado? Porque a reforma tributária, ao limpar todos esses resíduos tributários da cadeia de circulação, também barateia o produto que vai ser exportado, a commodity, os produtos agropecuários que são exportados. O Brasil é um grande exportador de commodities, né? Mato Grosso que o tudo diga, isso, né? Mato Grosso que o diga, exato. Mato Grosso que tem um PIB equivalente a de muitos países na produção agropecuária. Será muito beneficiado pela reforma tributária. E com o texto, tal como aprovado pela Emenda Constitucional 132, que era a famosa PEC 45, será ainda mais beneficiado porque tem várias regras muito particulares olhando para o agronegócio. Então, por exemplo, dou aqui um exemplo, uma empresa que contrata com produtores rurais, pessoas físicas, esse produtor rural, apesar de não estar no sistema IVA, vai gerar os chamados créditos presumidos para quem adquire dele. Então, isso é um benefício fiscal criado na emenda constitucional em benefício do agronegócio. Outro exemplo é que o agronegócio vai poder se beneficiar, vou dar um exemplo aqui, do setor sucroalcooleiro, vai poder se beneficiar de várias prescrições que estão ali na reforma tributária relacionadas à economia verde, ao meio ambiente. Então, o Brasil, que é um grande produtor de etanol, ali na reforma tributária foi garantido um regime favorecido para os biocombustíveis. Então, tudo isso isso tudo, colocando no pacote, todos se beneficiam, alguns setores, especialmente o agronegócio, se beneficiará bastante. Doutor Breno, além do agro, existem setores que possam se beneficiar de um crescimento mais significativo como resultado direto da reforma tributária? E como é que isso vai ocorrer, né? Sim. Laura, essa é uma resposta que eu consigo lhe dar de uma forma mais genérica, né? Eu acho que, como eu lhe disse há pouco, existem vários estudos que buscaram estimar quais serão os impactos da reforma tributária na economia. A resposta que eu lhe dou é que todos os setores hoje que estejam com muita cumulatividade tributária, então, setores de telecomunicações tem muito resíduo tributário, que é um prestador de serviços de telecomunicações que paga ICMS e acaba não se apropriando de uma série de créditos. Esse setor será extremamente beneficiado pela reforma tributária. Claro que isso a gente vai ter que olhar também para como as leis complementares serão desenhadas. Esse é um ponto de atenção que eu deixo, e isso caberá a todos nós técnicos e à sociedade como um todo debater tudo isso. Mas, via de regra, setores que hoje carregam resíduos tributários ao longo de sua cadeia e que acabam se organizando de alguma forma só para aproveitar um determinado benefício fiscal,
tendem a ser beneficiados porque com a reforma tributária eles se organizarão exclusivamente com um vetor, que é o vetor da eficiência econômica. Essa é a intenção declarada e esperada da reforma tributária quando ela prevê a não cumulatividade plena ao longo da cadeia do IVA. É para evitar que os setores se organizem de uma forma ineficiente exclusivamente para poder aproveitar ou não um determinado crédito. Então, setores que hoje estão carregados com muita cumulatividade tendem a ter crescimentos a terem crescimentos mais significativos ao longo dos próximos anos. Doutor Breno, o senhor acredita que a reforma tributária vai poder ajudar a reduzir a quantidade de dinheiro parado na justiça devido a conflitos entre o setor privado e o Estado? E como é que ela vai afetar o volume de casos de contencioso judicial tributário brasileiro? Laura, nós fizemos... essa sua pergunta foi uma pergunta nossa de pesquisa lá no INSPER, na escola. E nós temos um núcleo de pesquisas em tributação e fizemos exatamente essa pergunta. A reforma tributária será capaz de reduzir o contencioso tributário brasileiro? E como que nós fizemos essa pesquisa, né? Nós buscamos as 700 companhias abertas que informam o contencioso que elas possuem à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e elas são obrigadas a fazê-lo por uma determinação da legislação. E nós lemos cada uma das demonstrações financeiras padronizadas dessas 700 companhias e fomos planilhando todo o contencioso que essas empresas possuem hoje em relação aos tributos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Vou te dar uma resposta bastante estilizada aqui e sintetizada, tá? Mais de 90% do atual contencioso declarado por essas empresas não existiria se nós já tivéssemos o IVA no Brasil. Então, são discussões as mais variadas e as mais absurdas que essas empresas hoje têm, estão carregadas nos seus balanços, são mais de 120 bilhões de reais informados em contencioso em relação a esses cinco tributos. E são temas, eu tenho aqui alguns anotados, são temas que, por exemplo, para PIS e COFINS, saber se uma determinada compra gera crédito de PIS e COFINS, para fins de creditamento, para fins de não cumulatividade. Isso gera um contencioso de quase 25 bilhões para essas companhias. Discussões como a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, excluir a incidência, fazer com que um tributo, PIS e COFINS, não incida sobre o outro tributo, que é o ICMS. E várias outras discussões, por exemplo, o ICMS, são várias. Descobrir se há uma substituição tributária naquela operação ou não. São 12 bilhões de reais em discussão só para dessas 700 empresas, 200 delas informam ter esse contencioso. Então, são 12 bilhões para 200 empresas. Imagina isso para o resto do país, tá? E aí, por aí vai. Diferencial de alíquota de ICMS, que é o diferencial que a empresa tem que pagar quando vende para um consumidor final em outro estado. Incidência do ICMS na transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Isso também gera contencioso. E por aí vai. A nossa conclusão é que sim, a reforma tributária, com a manutenção das 3 características básicas do IVA, que são a não cumulatividade plena, a incidência no destino e a incidência sobre uma base ampla, ou seja, mercadorias, serviços, intangíveis. A manutenção dessas 3 características básicas que foi garantida na Emenda Constitucional 132, na reforma tributária, certamente gerará, no longo prazo, uma redução significativa do contencioso tributário no país. Existe algum tipo de medida específica, né, na nova reforma que visa minimizar os conflitos tributários e acelerar a resolução de disputas judiciais?
Na reforma tributária, eu não me recordo de uma previsão. A reforma foi a sua pergunta, ela cabe a soluções processuais. A reforma tributária, ela pretende resolver o problema antes de o conflito nascer, né? Então, não foi endereçada nenhuma questão específica para a redução de litígio, pensando especificamente, né, sob essa perspectiva, não. E quais são as principais mudanças que a reforma trará para os advogados, para os tributaristas em especial, e como é que eles podem se preparar para essas mudanças, né? Quais são as implicações da reforma tributária para o futuro do direito do Brasil? Essa é uma excelente pergunta. Ela está no divã de todos os advogados tributaristas hoje brasileiros. Eu entendo que nós teremos um período, especialmente esse período agora de transição, pelos próximos 10 anos, até 2032, nós teremos um trabalho enorme de compreensão. Primeiro, na verdade, nós temos, vamos dividir aqui por fases. 2024 e 2025 são anos dedicados a acompanhar as leis complementares, porque a reforma tributária foi uma alteração feita na Constituição Federal e agora nós precisamos de leis complementares que disponham sobre as minúcias do que está previsto na Constituição. Então, acho que esse é a primeira ideia que precisa ficar clara. E nos próximos 2 anos, 2024 e 2025, nós, advogados tributaristas e contadores e auditores, teremos um trabalho enorme para acompanhar o texto, o desenho dessas leis complementares, para fomentar o Poder Executivo, o Governo Federal e o Congresso Nacional com informações para que eles possam desenhar essas leis da melhor forma possível. Obviamente, haverá muita pressão de setores que são mais organizados e advogados trabalharão nisso, não tenho dúvida nenhuma. Paralelamente a esse trabalho de acompanhamento das leis complementares, cada um dos contribuintes hoje, né, cada uma das empresas hoje no Brasil, precisa sentar com seus assessores jurídicos e contábeis e compreender de que forma aquelas novas regras que já estão previstas na emenda constitucional, né, a reforma tributária, de que forma ela impacta o seu negócio. Então, eu tenho um determinado crédito presumido que é concedido pelo Estado de Mato Grosso, e como que isso vai ser impactado, como que isso vai impactar meu planejamento financeiro lá na frente, quando nós estivermos numa transição de saída do ICMS e entrada do IBS, que é o tributo que vai substituir o ICMS e o ISS. Então esse é o outro trabalho que nós, advogados e contadores, teremos. A partir daí, novos problemas surgirão. O IVA é um tributo novo para o Brasil, né? E além do IVA, está vindo para o Brasil, né? É a primeira vez que nós teremos também o chamado imposto seletivo. É um tributo que vai incidir sobre determinados bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, esse é um imposto que foi criado pela Emenda Constitucional 132, pela reforma tributária, e também vai gerar debates, vai gerar novas decisões judiciais. Nós vamos ter que entendê-las, nós vamos ter que ler textos de outros países para saber como que o imposto seletivo é desenhado lá fora, se nós estamos fazendo as escolhas corretas. Então, assim, a verdade, Laura, é que nós, advogados, não teremos menos serviço. Pelos próximos 10 anos, com certeza. A expectativa é de que, lá na frente, com o fim e com a implantação integral da reforma tributária, o contencioso se reduza e nós, advogados tributaristas, possamos ser consultados para ajudar os contribuintes, as empresas, a fazer novos negócios. E isso é o que faz um país crescer, né? Eu acho que essa é a nossa grande esperança.
Doutor Breno, quais são os principais obstáculos que nós vamos enfrentar ainda neste ano de 2024 em relação ao que tem para ser decidido na reforma tributária brasileira? Eu diria que nós vamos enfrentar, eu diria que nós tivemos um spoiler desses obstáculos ao longo da tramitação da PEC 45 até ela se transformar em emenda constitucional. Obstáculos, infelizmente, obstáculos básicos do debate público. Informações inverídicas, algumas com má fé, por exemplo, chegou a ser espalhado que seria a reforma tributária da fome. Isso não é nada mais equivocado do que isso. Alguns, por falta de conhecimento, então por inocência, por ingenuidade mesmo, e outros obstáculos criados por puro interesse. Então é natural, e isso é legítimo dentro de uma democracia, é natural que os setores se organizem e busquem ter benefícios, busquem uma carga menor para suas atividades. Isso é normal, eu não vejo isso com falta de naturalidade, isso é do jogo democrático. Cabe ao Congresso, aos tomadores de decisões políticas, saber claramente quais serão as consequências das decisões que serão tomadas a partir deste ano, em relação ao desenho, às minúcias, ao desenho minucioso da reforma tributária. Então, se nós deturparmos os objetivos originais da reforma tributária, colheremos menos crescimento econômico, certamente. Se nós conseguirmos manter os pilares da reforma tal como foi pensado, provavelmente colheremos mais crescimento econômico. A despeito de deixar, apesar de não atender a determinados pleitos de grupos de interesse. Isso é do jogo democrático e espero que o nosso Congresso tome as melhores decisões, como de fato tomou durante a tramitação da PEC 45, que culminou na emenda 132. Faz parte do jogo, né? Acho que todo acordo bom é aquele que é médio para todo mundo. Não fica ninguém satisfeito, é um acordo bom que ninguém saiu ganhando. Para a gente encerrar, a política... É assim, desculpa. Né? Não, desculpa, é que a política é o jogo do possível. Não então, tem jeito, é a soma de vários vetores. Você junta tudo aquilo e você tem um vetor de resultado, que é o que vai sair daquilo. É o que é possível. Doutor Breno, para a gente encerrar, o que o senhor espera, ou melhor dizendo, como o senhor vislumbra o Brasil ao final da nova reforma tributária? Eu acho que eu posso fazer aqui... eu posso parafrasear aquela música do Lulu Santos, né? Eu vejo a vida melhor no futuro. A verdade é que eu vejo um país capaz de não atrapalhar a realização das atividades empresariais com regras equivocadas que geram incentivos ruins. Então, o que eu vejo ao final desse processo de transição, lá em 2032, é um país com uma organização da economia mais puro do ponto de vista de uma busca de uma eficiência econômica. É isso que o empresário, ao final, busca. É claro que olhando para toda a sua responsabilidade ambiental, social e com o cuidado da sua governança, mas acho que aqui a grande mensagem da reforma é que, mantidos os pilares da reforma tributária, o sistema tributário não deverá ser, a partir de 2033, um empecilho para a celebração, para a realização dos negócios, para a organização das atividades empresariais. E é isso que eu espero, sinceramente, uma redução significativa dos chamados custos de conformidade, que são os custos que hoje os contribuintes, as empresas e a sociedade, ao fim, têm com esse sistema caótico. São custos como contratar advogado, contratar contador, contratar auditores,
ter que contratar seguro garantia para poder discutir um processo judicialmente, ter que pagar passagem aérea para ir em tribunal, fazer sustentação oral, de discussões desnecessárias e altamente prejudiciais para a economia. Então eu vejo esse futuro melhor lá em 2033, uma economia funcionando sem a interferência direta da tributação na decisão de investimento, nas decisões das atividades empresariais. Doutor Breno, eu adorei nosso bate-papo. Quero agradecer por prestar tantos esclarecimentos para os nossos telespectadores. Obrigada e volte sempre. Foi um enorme prazer e espero voltar em algum momento para a gente conversar sobre outros assuntos tributários, Laura. Foi um grande prazer. Prazer, até mais. Tchau, tchau. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.